Olá, eu sou o pastor Eduardo Ribeiro e quero compartilhar com você um breve trecho da Palavra de Deus para edificar, abençoar e, quem sabe, direcionar a sua vida neste dia. Esse trecho se encontra no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15 e versículo 28, que diz assim: Então disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Maravilhosa é a palavra de Deus. Trata-se do momento em que uma mulher cananeia segue a Jesus clamando pelo socorro de Jesus, pelo atendimento de Jesus, pela atenção de Jesus, por causa de sua filha que estava, segundo ela, terrivelmente endemoniada. Mas o texto sagrado diz que, apesar de ela vir clamando, Jesus sequer olha para ela. E os discípulos, ao insistirem, pedindo a Jesus por ela, Jesus lhes responde que ele fora enviado tão somente para as ovelhas perdidas de Israel. E ela, então, o adora pedindo socorro. E Jesus, mais uma vez, ele dá a ela uma palavra dura. Ele diz que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A resposta dela foi: Senhor, sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela aceitou a humilhação. Ela se humilhou na presença do Senhor Jesus, reconhecendo nele o poder, o senhorio, a soberania, reconhecendo que ele era a única pessoa que podia fazer alguma coisa, que podia curar, mudar o destino da vida da filha dela. E ela, vendo em si mesma um nada, a completa dependência do Senhor, ela se humilha. E sendo assim, Jesus qualifica a sua fé como grande. A Bíblia não cita o nome desta mulher nas narrativas nem de Mateus nem de Marcos, mas cita o que Jesus fala a respeito da fé desta mulher, que era grande. Por que grande a fé desta mulher? Porque ela se humilha na presença de Deus. Ela olha para si mesma e certamente vê somente as misérias. As misérias do ser humano. Corrupção, maldade, inclinações terríveis. Mas quando ela olha para Jesus, ela vê vida, vê amor. E assim ela se humilha na presença de Jesus. Apesar da palavra dura de Jesus, ela recebe aquela palavra. E você? Como você age? Como você recebe a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, em muitos momentos, ela é dura. É um discurso difícil de ouvir porque vem nos confrontar a nossa pessoa, aquilo que somos. E muitas vezes nós, na verdade, estamos nos achando que somos alguma coisa grande. Achamos que temos algum tipo de mérito e merecemos a graça de Deus. Merecemos o favor do Senhor, quando isto não é verdade.
A graça de Deus, o favor de Deus é algo que não merecemos. Mas Ele ainda assim nos dá, porque Ele nos ama. Lucas, na narrativa de Lucas, no capítulo 18, Jesus vem contando uma parábola falando sobre o fariseu e o publicano. E ambos oram ao Senhor. Mas o texto sagrado diz que o fariseu, e isso é Jesus contando, o fariseu ele ora de si para si, dizendo: graças te dou, ó Senhor, porque não sou como os demais homens, injustos, roubadores, adúlteros. Enfim, ele se acha melhor que os outros. E narra para Deus as suas obras, como que se estivesse fazendo para ganhar de Deus, para ter o merecimento, enquanto o publicano somente chega na presença do Senhor e não se atreve, não ousa nem sequer levantar a cabeça, apenas bate no peito, dizendo, porque reconhece, dizendo o seguinte: ser propício a mim, pecador. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele reconhece a sua condição real diante de Deus. E essa palavra vai para você, que talvez esteja se achando. Reconheça a sua condição de pecador. Aproxime-se de Deus. Se humilhe na sua presença, na presença do Senhor Deus. Humilhe-se. Receba essa palavra, creia nessa palavra e Deus te abençoe.